bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa um papel tão importante no processo da educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, nós contamos com a participação da professora Aline Passuelo de Oliveira. A professora Aline vai conversar conosco sobre fluxos migratórios e construção da alteridade na escola. Muito obrigada, Aline, por ter aceito participar dos nossos diálogos, e eu já passo direto a palavra para ti. Muito obrigada, Cláudia, e ao programa de pós-graduação pelo convite. Eu fico muito feliz de poder colaborar. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre essas migrações contemporâneas, né, para o Brasil. E, bom, eu vou contextualizar um pouco, né, de como o Brasil se coloca nesse cenário para que a gente possa pensar, então, a escola, né. Bom, a pandemia, ela nos traz uma série, né, de desafios, e não teria como ser diferente que as crianças, né, e os jovens em situação migratória no Brasil também seriam impactados por isso, principalmente, né, porque são pessoas que também já sofrem, né, impactos de outras violências, de outras estruturas excludentes, desde antes da chegada no nosso país, né. Então, é bem importante que a gente também pense, né, no Brasil como um receptor, né, dessas populações, para que a gente possa refletir sobre a escola. E para isso eu vou discutir alguns conceitos, né, bem básicos do campo da antropologia, para que a gente possa entender e poder qualificar essa recepção, essa acolhida, né. Eu tenho trabalhado com as licenciaturas na UX, na disciplina de antropologia na educação, e a gente sempre parte, né, desse mini glossário, né, para que a gente possa pensar como que diferentes grupos, e aí eu não estou pensando só nos imigrantes, eu estou pensando em grupos em geral, né, da nossa sociedade, de culturas diferentes, de locais de nascimento diferentes, de inserções diferentes na sociedade, para que a gente possa fazer com que a escola seja cada vez mais inclusiva, né? Então, um dos conceitos centrais, que é o primeiro que eu trago aqui para a gente pensar, é, de fato, esse conceito da alteridade, né? Da gente reconhecer o outro como um sujeito, né? De direitos, de subjetividade, de necessidades, assim como nós mesmos, né? E aí, uma das grandes dificuldades para que a gente faça esse reconhecimento é que as culturas, né, e principalmente as culturas mais tradicionalmente ditas como as civilizadas, né, vamos pensar no mundo que, né, na América, na África, na Ásia, que são continentes que vão ser, né, que foram colonizados, a gente tende a incorporar, então, um pensamento que é um pensamento muito eurocêntrico, né, europeu. Eu enxergo a cultura do outro a partir, né, meço a cultura do outro a partir da régua da minha cultura. E aí, quando a gente tem, né, esse comportamento que é etnocêntrico, e que, na verdade, quando a gente se depara com o diferente, esse estranhamento, ele é normal e, inclusive, é até saudável, né? A gente precisa reconhecer a diferença. No entanto, a gente precisa também mudar a nossa postura diante desses grupos e dessas pessoas, exatamente para poder, de fato, conhecê-las, né? Enquanto eu só estou fazendo um julgamento pensando, não é civilizado, né? Ou é ignorante, né? A gente não está, de fato, se abrindo para o encontro, né? E para uma escuta mesmo que faça com que a gente, então, crie diversidade, que a gente aprenda em conjunto, né? Então, isso é bem importante. E daí, pensando um pouco no contexto brasileiro, né, com relação às migrações, claro, o Brasil, e principalmente a nossa região, né, a região sul do Brasil, a gente tem uma migração histórica muito importante, né? Que, bom, se a gente pensar a região que circunda a UX, bom, é uma região eminentemente de imigração italiana histórica, né? A região do Vale, né, por exemplo, onde a UX também tem campus, é uma região mais de uma imigração alemã.
No entanto, né, esses fluxos que vão iniciar lá no Império, daí no início da Primeira República ainda também são incentivados pelo Estado, eles acabam, né, ao longo do tempo, depois diminuindo, né? E o Brasil, principalmente se a gente pensar na década de 80 e 90, o Brasil, de fato, ele é um produtor, como a gente chama, de imigrantes. Então, a gente envia pessoas para fora por conta de uma série de motivações, mas, claro, que o componente né, de ser um país em desenvolvimento, de grande desigualdade social, isso é muito forte. No entanto, ali no início dos anos 2000, principalmente a partir da segunda década, né, 2009, 10, o Brasil ele passa a se tornar um receptor, né? O Brasil já tinha legislação sobre o tema e já tinha, né, um movimento, uma sociedade civil muito atuante sobre isso. No entanto, é a partir da chegada, por exemplo, dos haitianos, dos senegaleses, né, que é tão forte aí na região, que o Brasil ele se coloca nesse lugar de receber. E aí, essa recepção, né? Primeiro é importante que a gente diga que o Brasil ele não tem uma política migratória ainda, infelizmente, né? Não tem uma política migratória que pense em outras áreas né, institucionais. A gente só tem lei. Então, regulariza ou não regulariza e ponto. E aí, por conta disso, as dificuldades surgem, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade primeiro, de uma regularização documental, né? A gente vai ter uma dificuldade de uma inserção no mercado de trabalho, uma dificuldade não da burocracia, né, de inserção na educação, porque, de fato, né, a gente consegue inserir as crianças migrantes na escola. No entanto, claro que as dificuldades elas vão ser de várias ordens. Bom, uma escola que a gente sabe, né, pensando em escola pública, que infelizmente, historicamente, os professores, eles não têm o suporte adequado, né, muitas vezes eles não têm formação para o atendimento de outros grupos, e mesmo quando tem, os professores são sobrecarregados, e aí são várias as questões que surgem, né. Então, pensando nessas crianças, e principalmente no contexto da pandemia, bom, a gente pode pensar vários aspectos. Eu só queria pontuar antes que, bom, o Brasil é um país que também, historicamente, isso é importante, o Brasil tem uma desigualdade racial muito colocada, né? O Brasil não enfrentou as questões raciais da maneira como deveria, e pensando nisso, sempre lembro da fala de um amigo haitiano que ele diz, né? A gente, chegando aqui, a gente ajudou o Brasil a, mais uma vez, tentar olhar e encarar os seus problemas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num contexto europeu, a gente até pode dizer, na Europa, vamos pensar migrações do leste europeu para a Alemanha, por exemplo. Bom, a gente até está pensando numa xenofobia maior do que uma discriminação que seja pautada, né, racialmente. Agora, aqui no Brasil, não. Então, a gente não pode falar em xenofobia no Brasil antes de falar sobre racismo. E aí não é por acaso que os imigrantes, por exemplo, haitianos, senegaleses, ganeses, né, e de outras procedências, tanto da América Central, né, quanto dos países africanos, são aqueles que são mais discriminados. Porque, claro, eles trazem no seu fenótipo a diferença, né? Então, não é aquele imigrante que eu preciso conversar para saber a procedência e daqui a pouco criar um juízo moral sobre ele. Não. A gente vê no espaço público. E se a gente pensa, por exemplo, nos senegaleses, que tem um fator cultural muito forte com a venda de produtos na rua, isso é muito mais flagrante. Então, é no espaço público, é no centro das cidades que a gente está vendo aquela diferença. Então, isso é bem importante. E outra questão, né, já mencionei a questão da desigualdade, mas é sempre importante também pontuar que, bom, o Brasil tem uma intersecção muito grande entre classe e raça, né? Então, né, se a gente vai olhar as estatísticas das populações que são mais, né, que estão mais nas periferias brasileiras, bom, esse componente étnico, ele é muito dado. Então, isso precisa ser considerado para que a gente possa, daí, pensar como que a escola acolhe, né, as diferenças. E aí, se a gente pensar numa forma mais ampla, né, sobre a pandemia, em vários aspectos,
eu acho que uma primeira questão, e que daí não se coloca só para esses grupos, mas, claro, esses grupos em situação de uma maior vulnerabilidade, né, em muitos casos, isso se coloca de forma mais aguda, que é, por exemplo, o acesso à internet, né? Essa questão do acesso à internet foi, e eu acredito que ainda seja, uma das maiores dificuldades para os estudantes e também para os professores, né? Porque um professor, ele não dá sua aula e depois não pensa mais nisso. Não, o professor está preocupado se as crianças estão aprendendo, se conseguiram conectar. Então, foi um estresse gerado muito grande, né? Para todo mundo. E aí, bom, agora com esse retorno, mesmo que paulatino, das aulas presenciais, se pode resgatar muitas coisas, mas, de fato, a gente não pode desconsiderar isso. Né? Então, esse acesso à internet, ele inviabiliza, por exemplo, a vida do imigrante, desde que ele chega, porque hoje em dia, por exemplo, a maioria dos procedimentos com a Polícia Federal de regularização é via internet, então tu precisas fazer um agendamento, tu precisa coletar todos os documentos, muitas vezes tu já anexa os documentos, então isso é bem complicado, e aqui no Brasil, a gente tem, né, historicamente, várias organizações da Igreja Católica que trabalham com populações, né, migrantes. Então, a gente vai ter as Irmãs Escalabrinianas, como a gente tem o CAN em Caxias, né, o Centro de Atendimento ao Migrante, que é uma referência. Então, muitos migrantes da região acabam, né, entrando em contato com o CAN para essa facilitação, até porque Caxias tem a Delegacia da Polícia Federal. Nós também temos as Cáritas, temos os padres também escalabrinianos, e então essas associações e ONGs, elas dão esse suporte. No entanto, a gente tem que questionar também onde está o Estado para dar esse suporte, né, de fato. E aí, pensando na escola, a minha experiência, né, com crianças migrantes, refugiadas especificamente, colombianas e palestinas aqui no Rio Grande do Sul, é uma experiência sempre muito, de lembranças muito positivas, né? Porque a criança, ela vai para a escola, ela conhece os amigos, ela aprende o idioma muitas vezes mais rápido, com certeza, ela está no momento do aprendizado, né? E aí, muitas vezes, essas crianças, elas que ensinam para a mãe e para o pai em casa. Os adultos têm uma dificuldade maior, claro, até porque também estamos falando de populações que, com certeza, tem pessoas que frequentaram o ensino superior, mas a gente também está falando de populações que não puderam frequentar a escola, né, nas suas na primeira infância e na juventude. No entanto, o que eu fico pensando que, claro, as crianças aprendem, esse ambiente ele pode ser, né, produtivo, no entanto, elas têm que encontrar um ambiente que seja acolhedor. E aí, uma das grandes questões que é colocada não só para o Brasil, mas olhando a nossa realidade, é que a gente acaba importando e incorporando muitos discursos discriminatórios que são discursos que vêm dos países tradicionais de recepção migratória, né? Por exemplo, eles estão aqui para roubar nossos empregos, né? E aí já foi feita uma pesquisa, a gente tem dados, a gente tem o Observatório de Migrações, que é vinculado à Universidade de Brasília, que diz, não, esses migrantes, principalmente porque não dominam o idioma num primeiro momento, e também porque demoram muitas vezes para revalidar seus diplomas, porque a gente, né, tem uma burocracia bem grande nas universidades, né, e nos conselhos, né, de profissionais. Então, essas pessoas, elas acabam, né, se colocando em vagas que são as vagas que estão ociosas, de fato, né, que não tem uma população local que as busque. Outra questão, eles só vêm aqui para tirar coisas de nós, né, para usufruir, né, das nossas coisas, mas qualquer pessoa, né, quando a gente viaja, acontece isso, a gente põe o pé em outro país, a gente já está pagando imposto, né, seja porque a gente comprou uma água, seja porque, pensando nos migrantes que vão ter uma carteira assinada aqui, então, isso também não se aplica. E tem uma pesquisa que ela é muito interessante, que foi feita na Inglaterra, que se fez, né, o percentual de uso do serviço público de saúde pelos imigrantes e o percentual de contribuição. E, de fato,
essa é uma dos temas assim que eu trato quando eu faço palestras, que de fato assim, os imigrantes eles contribuem muito mais do que usurpam, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa no Brasil é desconstruir esse tipo de discurso que é excludente, porque daí sim a gente vai poder então de fato acolher esse diferente, né? Essas crianças, e aí a gente sabe que os fluxos migratórios eles são diversos, cada um, né? Diferentes grupos têm uma motivação, não é porque, por exemplo, são migrantes da Venezuela que todos estão aqui pela mesma motivação, a gente vai ter regiões diferentes, com questões diferentes, mas o fundamental é que a gente pense que, em muitos dos casos, a gente está acolhendo crianças e famílias que passaram por um ciclo de violência extrema. E seja a violência, né, como a gente tende a pensar a violência, a física mesmo, a objetiva, mas a gente está pensando em violência social mesmo, de pessoas que nunca tiveram acesso a esses serviços, né, aos serviços básicos. Então, é esse grupo que a gente tem que pensar, e com certeza, assim, a nossa, né, pensar não, jamais é fazer uma crítica ao professor, a quem está na sala de aula, porque tenho certeza que a maioria dos professores, assim como todos que eu conheço e com os quais já conversei sobre isso, eles querem acolher da melhor forma. No entanto, a gente tem que pensar em qual estrutura, de fato, a gente está proporcionando para que eles acolham. Não é fácil. Não é fácil tu lidar com outro idioma, seja o espanhol, que muitas vezes pensa, ah, mas o espanhol é muito próximo. Não, cada idioma, né, tem as suas especificidades, então não é assim. E daí colocar um professor numa situação dessas, a gente precisa de suporte também para essa acolhida. Aline, eu sinto muito até te interromper aqui dizendo que a gente está no tempo, porque o assunto que tu trazes ele é tão importante, né, na nossa realidade. Difícil hoje a gente ver uma sala de aula, uma escola que não se Uhum. depare com essa questão, né? E essa palavra tão importante que tu usaste, acolher, né? Ela não é fácil acolher ao outro, não é fácil acolher ao outro que já é semelhante a mim. Uhum. É mais difícil ainda quando existem traços, né, que marcam posições imaginariamente diferentes, e a gente muitas vezes se pega nesses traços. Esses traços podem ser, então, a cor da pele, a língua, a religião, os Uhum. hábitos alimentares, Aham. e são geralmente traços nos quais a gente tende a se apegar e a nos distanciar do outro, né? E eu acho que cabe às escolas um desafio grande nisso, Uhum. né? Mas as escolas têm muita potência também, né? Sim, Muita exato. possibilidade de construir Uhum. estratégias, né, para esse acolhimento, e muitas vezes, a gente às vezes ouve relatos de profs, o quanto isso engrandece a experiência da sala de aula, Uhum. né, quando Exato, esse acolhimento é possível, né? exato. Então, acho que existe muito pano para manga nesse Aham. debate, que eu acho que tu consegues fazer uma belíssima introdução a essas ideias. Uhum. E uma hora dessa, se nós pudermos contar com a tua presença novamente, seria uma grata Claro. satisfação, né? Uhum. Com certeza. Então, muito obrigada, professora Aline Passuelo de Oliveira, né? Te agradecemos muito que neste diálogo tratou do tema fluxos migratórios e construção da alteridade na escola. Esse canal é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de novas oportunidades e criações. Convidamos você para assistir aos diálogos gravados em 2020. São 63 vídeos curtos em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e intervenções possíveis. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos. E mais uma vez, Aline, muito obrigada.